Eu acabei de ler o melhor thriller brasileiro, que não é um thriller. Oi, eu sou o Tom e nesse canal aqui eu falo sobre livros, séries, filmes, jogos, animes e o que mais me der na telha, mas principalmente sobre livros. E hoje eu vou falar sobre Dias Vazios. Eu li esse livro pelo Audible, então eu ouvi. Isso tá no mini projeto meu, que é ler todos os livros que estavam concorrendo e ganharam o prêmio Kindle Limited. Como esse é um projeto pessoal meu que eu comecei lá no ano passado, eu falo pra vocês depois. Nesse momento eu quero falar só sobre essa obra-prima. E esse vídeo vai ter muito spoiler porque eu quero conversar sobre todas as minhas impressões de leitura. Então se você não leu, fica o aviso de spoiler. Eu não tinha ideia sobre o que esse livro se tratava. Então assim, no início eu já estava lendo um relato muito estranho dessa garota, a Rebecca. E logo a gente descobre que ela acabou de acordar de um coma. Esse coma durou 12 anos. O que é que você precisa saber de início? A Rebecca entrou em coma quando tinha 16 anos e ela acordou aos 28 anos. Só que ela entrou nesse coma sobre circunstâncias muito misteriosas. E ela estava com esse grupo de amigos, que é por onde vai girar a nossa história. Então nesse grupo de amigos a gente tem o Daniel, que ele é médico. E na época do coma, ele já estava com 18 anos e já estava se formando em medicina. Então ele continua investindo nessa carreira para continuar cuidando da Rebecca. Tanto que ele é o primeiro amigo que está lá na hora que ela acorda. A Fernanda, que é a fofoqueira do grupo, ela teve uma sorte danada, porque o pai enricou, ela simplesmente encostou no pai na vida e é isso. Agora ela é rica e mimada e tem um pai para manter. Só que aí que vai um pequeno detalhe. O título Dias Vazios vai pegar sobre cada um desses personagens. Então, por exemplo, enquanto Daniel tem dias vazios porque ele dedicou toda a sua vida apenas a cuidar da Rebecca, para ver a melhora dela, se ela ia acordar e etc. A Fernanda tem uma vida vazia porque ela não tem nenhum propósito. Ela é rica e infeliz. Tudo ela tem que pedir ao pai. Se ela precisar de uma calcinha, ela tem que pedir ao pai. E se submeter às vontades do pai. Que ela já descreve o pai como um brega. Ele é basicamente um pobre que enricou e se tornou metido. E eu vou até dar mais detalhes sobre eles no final. Porque ele tem uma frase muito ridícula que ele usa para a vida inteira, que é: a vida é braba. Aí temos a Luciana, que é casada com o Nilo, sendo que o Nilo, ele é um abusador. Sim, ele bate na Luciana, ele espanca ela, ele é totalmente abusivo, afastou ela de toda a sua família e seus amigos, porque é o ciclo do abuso, né? O abusador, ele afasta você de todo mundo e deixa você dependendo emocionalmente e fisicamente dele. E financeiramente também. Nesse momento, a Luciana está totalmente afastada do grupo porque ela vive sob o domínio do Nilo. Aí temos o Afonso, que também é um dos melhores amigos dela. O Afonso sempre foi apaixonado pela Rebecca. Só que o Afonso é casado com a Ana Paula, que também é uma das amigas da Rebecca. Enquanto o Afonso sempre foi apaixonado pela Rebecca, a Rebecca nunca deu bola pra ele. E a Ana Paula, que já conseguiu se casar com ele, sempre foi apaixonada. Só que ela é doente de ciúme. Ela é abusiva no sentido psicológico da palavra. Ela prende ele, ela tenta cercar ele de todas as formas. Não que ela consiga efetivamente, mas de uma certa forma ela traz essa angústia, que ela tá sempre lá no pé dele. Quem vive esse tipo de relacionamento tem uma pessoa no seu pé que tá sempre lhe cobrando, lhe cercando, dizendo coisas do tipo: ai, você dá mais valor aos seus amigos do que a mim, sabe como é. Mas eu tô falando isso no caso de pessoas que são ciumentas ao extremo. E aí temos também a Jamile, que na época que a Rebecca entrou em coma, a Jamile era a gorda do grupo, obesa mesmo. E ela sempre sofreu muito bullying com isso. Agora, já na vida adulta, a Jamile emagreceu e virou uma supermodelo. Só que os dias vazios da Jamile é porque aquilo nunca preenche ela. O trauma do bullying que ela sofreu sempre persegue ela. Tanto que ela desenvolveu bulimia. Ah tá, eu tava esquecendo de falar sobre a vida vazia do Afonso e da Ana Paula. Basicamente, o Afonso tem dias vazios porque ele tá no casamento por conveniência. Ele não é infeliz, mas ele também não é feliz. Ele está confortável. E os dias vazios da Ana Paula são porque ela é sempre ciumenta. Então ela tá sempre nesse ciclo de achar que vai ser trocada, que ela tem que cercar o marido de todos os lados para que o marido nunca deixe de se interessar nela. Os dias vazios da Luciana eu não preciso nem contar, né? São totalmente vazios. Ela tem uma vida vazia porque ela tá com um cara que abusa e bate nela. Então, mais vazio do que isso. E aí temos também o Mundo. Eu não sei exatamente como se escreve o nome dele, mas ele é um amigo pobre da turma.
ele sempre foi pobre. E basicamente ele só tá nesse grupo porque o Daniel e a Rebecca sempre gostaram dele. Só que o resto do grupo nunca gostou, porque o mundo ele sempre foi pobre. Ele só ia nesses rolés porque o Daniel, que sempre foi o rico, sempre pagava tudo pra ele. Queria levar porque ele gostava da companhia dele. Enquanto os outros amigos rejeitavam ele e aceitavam por nada. Tanto que na fase adulta eles rejeitam totalmente o mundo. Já já vou me aprofundar mais nessa história. E aí temos outro amigo deles que eu vou chamar só de roqueiro porque eu esqueci o nome dele. Ele não foi um personagem tão relevante assim pra mim. Mas basicamente ele sempre teve o sonho de ser um rockstar, cresceu, alcançou essa fama. E detalhe, o nome do livro, Dias Vazios, é porque ele compôs uma música de muito sucesso que se chama justamente Dias Vazios. Todos esses amigos eles estavam com a Rebecca quando ela entrou em coma. E a gente não sabe qual foi a causa desse coma. Mas ela acordou, todos envelheceram, seguiram suas vidas e se afastaram totalmente como grupo. E a Rebecca continua com a mentalidade de uma pessoa com 16 anos. E quando ela acorda, como ela não consegue se lembrar, e o caso foi arquivado pela polícia, ela propõe que esse grupo todo se reúna, porque quando ela entrou em coma, eles estavam passando o Réveillon numa casa que é tipo uma chácara no interior que era da família do Daniel. Eles vão pra lá, tem esses contratempos, só que é aí que a história pega. A partir de agora vai ter spoilers de tudo. Porque assim, você quer um thriller? Esse livro é um thriller. Você quer um serial killer? Sim, temos um serial killer. O Nilo é um serial killer. Mas não exatamente daquele tipo de serial killer de assassino em série. A gente não se aprofunda muito na história dele, mas a gente vê como ele, que além de bater na esposa, ele já era acostumado a fazer isso. O Nilo, ele virou policial, ele se aproveita de ser policial para ter essas regalias. Ele tem os amigos policiais dele que sempre acobertam ele. E a própria Luciana não consegue sair desse ciclo de violência, porque ela sabe que não adianta denunciar, ele está protegido pelo próprio sistema, pela própria academia da polícia. Então assim, você quer corrupção? Tem nesse livro também. A academia de polícia ela é corrupta. Então assim, lá nessa chácara eles começam a discutir, conversar. A Rebecca lembra que eles tinham ido num baile antes do ano novo. Eles tinham ido para um baile que acho que foi dia 28 e a Rebecca entrou em coma no dia 30. Lembrando que até então ela nem lembrava sequer de ter feito essa viagem. Então eles vão para o local desse baile que continua acontecendo para pedir as filmagens ao dono. Ele fornece, beleza. Futuramente no livro a gente já vai descobrir o quê? Que esse cara é corrupto, que as imagens foram alteradas e que para liberar elas, o Daniel teve que pagar uma propinazinha para ele. Todos eles são suspeitos. Cada um na noite do crime não tinha só motivação como poderia ter feito isso. Mas ninguém foi condenado porque a polícia não tinha provas contra isso. Só que, ao mesmo tempo que um se acha inocente, o outro acha que não é. Porque o outro teria motivações para atacar a Rebecca. E o livro vai criando isso. Por exemplo, eu já pensei que o Daniel tinha atacado a Rebecca e batido nela para ela entrar em coma, porque o Daniel sempre foi apaixonado por ela. Só que ela nunca correspondeu a ele. E o Afonso teria a mesma motivação. Já a Ana Paula teria essa motivação por ciúmes. Todos eles condenam o mundo porque o mundo encontrou o corpo da Rebecca primeiro. E na real eu sempre achei que o mundo foi inocente, porque isso é uma situação bem clara de racismo. Olha, ele é o negro, ele é o pobre, então ele é o criminoso. Então desde o começo eu sempre achei que ele foi inocente. A Jamila e a Fernanda poderiam ter feito isso por inveja. E a Luciana, apesar de não ter exatamente uma motivação, como ela se afastou totalmente do grupo, todos também pensam que poderia ter sido ela, porque qual outro motivo ela teria para se afastar? Sendo que o motivo é porque o marido dela afastou ela de todos os contatos sociais para ter ela só para si, num cárcere abusivo e privado. E o que é legal também é porque nesse livro a gente tem a visão de todos os personagens. Por exemplo, a mãe da Rebecca tem voz, a enfermeira que cuidava da Rebecca não apenas tem voz, como lá no final do livro a gente vai descobrir que ela é muito importante. Porque tem uma determinada parte do livro que ela fala um pouco sobre a história dela, que o pai dela morreu, ela tinha uma madrasta muito boa e um irmão muito abusivo, que foi um dos motivos para fazer ela querer sair de casa e se afastar da única família que tinha restado para ela, que era uma madrasta e esse irmão abusivo. No final do livro a gente descobre que o Nilo é esse irmão abusivo. Cara, quando todas essas peças começaram a se juntar, de um lado eu ficava pensando, isso parece um clichê meio ridículo. Mas foi tudo tão bem amarrado e tão bem feito que eu fiquei completamente apaixonado. Porque a gente vai descobrir o quê? Não só o Nilo era o marido abusivo da Luciana, como foi o Nilo um dos responsáveis por provocar o coma da Rebecca. E quando eu falo um dos responsáveis, é porque a gente sabe que quem deu o golpe final para fazer com que a Rebecca entrasse em coma de fato
foi a Jamile. E de primeiro eu tinha pensado, ela dá o golpe na melhor amiga e simplesmente não conta pra polícia que a amiga estava sendo atacada por um cara e ela tentou defender essa amiga. Só que quando ela tentou defender essa amiga, foi acertando ela com um golpe de violão que pertencia àquele roqueiro lá. Esse roqueiro, ele se coloca como suspeito ele mesmo, porque ele estava muito bêbado no dia e o violão dele estava com ele. E posteriormente o violão foi encontrado quebrado com o corpo da Rebecca. Então, como ele apagou, ele fica pensando, cara, será que eu fiz isso? E eu tava tão bêbado que eu não percebi? Tanto que esse é um dos motivos para ele se afastar completamente das drogas e de álcool em toda a sua vida. Mas ele se sente culpado e ele também pode ser um suspeito justamente por causa disso. Como eu tava falando, eu achei primeiramente que tinha sido meio ridículo e sem sentido a Jamile ter dado o golpe final e ser culpada disso. Mas cara, ao longo do livro inteiro, a gente vê o trauma e o bullying que acumulados deixaram a mente da Jamile tão quebrada que ela achou que ia se sentir culpada. E faz total sentido, porque todos eles já culpavam o mundo apenas por ser negro e pobre. E todo mundo também culpava ela por ser feia e gorda. Então, apesar de ser uma associação ridícula na nossa cabeça, inclusive na minha, quando você junta isso tudo e você vê o que o trauma transformou ela, fez ela ter pensamentos totalmente distorcidos da realidade. Que é o que acontece com muitas pessoas que têm um surto psicótico ou passam por algum tipo de trauma. E tem um trecho do livro muito bom que descreve perfeitamente isso. As pessoas sempre acreditaram que eu, por estar sempre acima do peso, as invejava. Ninguém conhece a dor do drama que eu carrego. Ninguém sabe o que é ser desrespeitada e virar motivo de chacota por ser ou estar gorda. Era certo de que cada um entenderia como bem quisesse. Eu tive medo de que todos pensassem que a gorda havia invejado a amiga por ela ter um encontro, ou um namorado, e por isso se vingou. Foi em sua última frase, ao falar de si na terceira pessoa como se a dissociasse do que fora no passado, que Jamile demonstrou aos amigos todo o peso do bullying que sofreu na adolescência. A perversidade que lhe fora direcionada alterara por completo sua capacidade de entendimento e percepção, fazendo com que ela buscasse proteger-se até mesmo quando não havia necessidade, e quando questões graves eram postas em jogo. E para pensar, você vai ter sempre alguém traumatizado perto de você, porque essa pessoa tem noções completamente distorcidas da realidade, porque ela vive num mundo tão dela, onde a sua dor faz sentido para ela, e todos nós passamos por isso, e conhecemos alguém que passa pelo mesmo. Demais explicações são dadas ao longo do livro, então eu não quero exatamente dar uma explicação, é realmente uma percepção de tudo que eu achei de bom do livro, como ele foi bem construído. Desde o começo até as partes lá no final que de repente eu comecei a pensar, eu não acredito que ela vai cair, que ela vai descambar para esse clichê. Acabou que não, porque fez total sentido com o que a autora estava construindo desde o começo, com os traumas de todos os personagens. A mãe da Rebecca super protetora, e que ela já havia identificado que o Nilo era um abusador, porque ela também já tinha passado pelo mesmo. Bem como a enfermeira, que também passou pelo mesmo. E quando a enfermeira chega lá no final e percebe que, nossa, era o meu irmão. É estranha a forma que ela chega, porque ela diz que demora para reconhecer o irmão. E faz total sentido, porque fazia muito tempo que ela não via. E aí, apesar de o livro não se aprofundar exatamente nessas questões, a gente vê, por exemplo, o fato de existirem policiais corruptos que se protegem e atacam quem tenta se levantar contra eles. A própria mãe do Nilo era um fruto desse sofrimento. Afinal de contas, ela foi jogada no manicômio contra sua vontade, estando perfeitamente sã, e se tornou uma pessoa doente no final. É até legal ver a forma com que a enfermeira cuida dela no futuro, porque apesar do trauma, ela tá começando a falar de novo. Então você vê, ela foi tão desumanizada que ela perdeu a capacidade até de falar, de se expressar. Apesar da autora não se aprofundar nesses temas, eles ficam bem implícitos, ao menos para quem tem olhos atentos. A Luciana, apesar de ter se casado com um roqueiro e agora tá grávida, ela fala que toda vez que o roqueiro chega em casa, apesar dele tratar super bem, quando ele gira a chave, ela toma um susto, porque ela carrega o trauma de todos os abusos que ela sofreu com o Nilo. O personagem imundo, todo o racismo que ele sofre é implícito ao longo do livro. E é do nível que não só as pessoas não querem estar perto dele, como já o consideravam culpados, apesar de não terem nenhuma prova. Ele não foi culpado judicialmente, mas apesar disso, os amigos dele condenavam ele, bem como a sociedade, que é exatamente o que a sociedade faz com qualquer pessoa negra e pobre. Ele automaticamente é culpado, afinal de contas, todos eles são.
Então você vê como esse tipo de pensamento que a sociedade tem é refletido no livro. E tudo isso faz ainda mais sentido com o epílogo que a autora coloca no final. Eu não poderia usar palavras melhores do que ela para se referir àquilo. Olá! Não sei se você gostou ou não dessa história, mas sei que não se trata de um thriller. E sei que você percebeu. Ao usar da premissa do reencontro de amigos após muitos anos, depois de evento grave e com um objetivo comum, diversos foram os questionamentos levantados nesta narrativa. Dentre eles, o valor da amizade, que muitas vezes é posta em teste mediante situações superficiais. Quantas foram as vezes em que um amigo se afastou de você por ter encontrado outros amigos ou outros interesses? O que sobrou depois disso? Este fato é real. Acontece. Mas em contrapartida, temos as impressões duvidosas. Há ocasiões em que achamos que a pessoa simplesmente afastou-se e não conhecemos os motivos que levaram a tal afastamento. Nada é esclarecido. Tiramos nossas próprias conclusões e deixamos a amizade de lado. Estes motivos podem não ser o que pensamos. Podem ser graves, como no caso de Luciana, que precisou se afastar por imposição do marido e seus amigos não perceberam o que lhe acontecia. E falando em Luciana, a obra, através da perversão de Nilo, aborda a violência doméstica, infelizmente tão comum atualmente. De acordo com a revista Exame, em pesquisa datada de março de 2018, 1 em cada 4 mulheres sofreu violência doméstica neste ano. Outra pesquisa, esta apresentada pela BBC News Brasil em fevereiro de 2018, afirma que no intervalo dos 12 meses anteriores à publicação, 1,6 milhões de mulheres foram espancadas ou sofreram tentativas de estrangulamento no Brasil. E quantos foram os casos de feminicídio? Quantos ainda são? Luciana não é um caso isolado. Suas vivências são comuns a muitas outras Lucianas, ou Marias, ou Joanas, ou tantas outras Brasil afora. Temos também o preconceito como temática de destaque. Mundo é desprezado por ser considerado inferior em decorrência de sua condição financeira. Isto acontece ainda em 2018, minha gente. É correto julgar que quem tem menos vale menos? Em se tratando de características físicas, Jamile recebeu o maior cuidado neste quesito. A obesidade, motivo de bullying na adolescência, a leva à bulimia e uma possível neurose em relação a seu corpo, transtornos comuns atualmente. Os problemas psicológicos desencadeados pelas ofensas proferidas são graves, fazendo da personagem um adulto traumatizado. Seja gordo ou magro, bonito ou feio, alto ou baixo, cada um é o que é. Portanto, se você não pode ajudar quando percebe que determinada característica física incomoda uma pessoa, também não atrapalhe. Outra questão relevante: aproximar-se de estranhos e manter esta aproximação em segredo. Não conhecemos a índole das pessoas. Rebeca não conhecia a índole de Nilo. Contudo, aproximou-se dele sem reservas, sem que alguns cuidados básicos fossem tomados. Deu no que deu. Quantos são os adolescentes ou até mesmo adultos que submetem-se a encontros com desconhecidos, muitos oriundos de redes sociais, sem saber o que pode lhes acontecer? Diversas temáticas são apresentadas em planos secundários. Ciúme excessivo, fofoca, arrogância e deslumbramento, seja social ou financeiro, polícia corrupta, a banalização da vida por meio de redes sociais, maus tratos ao idoso. Muito provavelmente, ao menos com uma destas questões você já esbarrou no decorrer de seus dias. E afirmo, todas elas são excessivamente nocivas e precisam ser percebidas. Dias Vazios não é nem nunca quis ser uma história leve. Dias Vazios não traz somente um mistério. Traz dilemas morais e que tem várias faces que envolvem, mesmo que indiretamente, várias pessoas. Dias Vazios foi a forma que eu encontrei de fantasiar a realidade sem floreá-la, mas buscando mostrar nas entrelinhas o mal que podemos fazer às pessoas quando nos anulamos, quando não lhes damos a devida atenção ou quando fingimos não enxergar seus verdadeiros problemas.
Eu acho fantástico esse encerramento dela, porque são literalmente as notas da autora. Porque ela esmiuça em 5 minutos basicamente tudo que ela tratou ao longo do livro. São temas que nem eu lembrava com total clareza, como por exemplo as redes sociais, que a Fernanda, por ser a fofoqueira do grupo, usa como meio de sobrevivência e entretenimento para a vida toda. Afinal de contas, lá ela ostenta um padrão de vida que ela não tem, porque não é dela, é do pai dela. É o pai dela que proporciona isso a ela. E são detalhes como, por exemplo, tem uma parte no livro em que ela fala que deixa sempre as notificações do celular com um som bem alto para perceber quando chegar, porque ela não quer perder nenhuma notícia. Porque ela se alimenta daquilo. Aquilo é o único propósito da vida dela. Saber da vida dos outros. Fofoqueira! Quando a Rebecca encontrou com o Nilo, que era um total estranho, a Rebecca tinha 16 anos, era muito fácil de ser iludida, e o Nilo já era um adulto. Ele tratou ela com importância, que é uma coisa que a gente vê corriqueiramente hoje em dia. Adultos que se aproveitam de pessoas mais novas porque têm experiência, tratam garotos como especial e falam que elas são diferentes das outras. E ela manteve um segredo para encontrar com esse cara. E hoje em dia isso é bem pior, porque se antigamente isso acontecia pessoalmente e você tratava escondido, hoje em dia você esconde isso no celular dos seus pais. E não é nem só crianças que fazem isso, adultos fazem isso, porque você vai encontrar um desconhecido que você conhecia no Tinder, total estranho que você conhece no Instagram, e você supõe que a vida dele é daquela forma, porque aquilo é só um recorte da vida dele que ele escolheu mostrar, que é o que todos nós fazemos com a nossa própria vida. Mesmo em tempos modernos onde as pessoas exibem sua vida quase que completamente, elas ainda escolhem o que vão exibir. Então assim, apesar dela não tratar o livro como um thriller, eu ainda fico pensando nele como um thriller. Então assim, se você quer um thriller, se você quer investigação policial, se você quer um psicopata, que é o Nilo no caso, se você quer falar sobre relacionamentos amorosos, relacionamentos de amizades que vão da adolescência até a fase adulta, que é quando a gente vê onde tudo muda, a gente se afasta, se reconecta, perde total contato, e etc, etc, etc. Tem tudo nesse livro. Sério, ele ganhou meu coração. É uma leitura impecável, as histórias são muito boas, elas se amarram muito bem. Mesmo quando parece até um clichê de novela, você vê como elas se amarram, porque as nossas vidas se cruzam. Muitas coisas que parecem coincidências nem são tão coincidências assim. Inclusive o fato do Nilo ter casado com a Luciana justamente para ficar próximo daquele grupo de amigos e saber que ele não queria ser condenado ou sequer descoberto. Sim, tem gente que faz isso. Tem gente que se aproxima só por dinheiro e qualquer outra causa banal. Vai depender de cada pessoa. Mas o Nilo era um psicopata, assim como toda pessoa que bate na própria esposa. Quem usa de violência no geral, para mim são grandes psicopatas. Quem usa de violência física e verbal. Porque você precisa estar sempre subjugando uma pessoa para se sentir melhor. Enfim, não quero muito me entrar nessa área porque o Nilo é um completo paranoico e você fica com nojo dele desde a primeira vez que ele entra em cena. Então assim, quando ele morreu eu dei graças a Deus. Então eu tô super feliz de ter terminado esse livro. Eu recomendo que você leia ele. Pra quem é assinante do Audible, ele tá lá de graça na Audible. Pra quem é assinante do Kindle, ele tá lá, ele vai estar lá pra sempre no Kindle. Eu não sei se existe livro físico, eu creio que exista. Porque de qualquer forma eu tenho realmente optado por ler livros no Kindle e ouvir no Audible. Essa narração tá perfeita, eu não lembro agora o nome da narradora, mas toda a voz dela, quando ela interpreta os personagens, é incrivelmente bem feito. O tom de voz dela chega muda, mesmo que seja a mesma voz, você sente que já é outra pessoa. Não só porque ela muda a voz, mas porque a autora escreve muito bem, você consegue diferenciar que já é outro personagem falando. Porque cada um desses personagens tem personalidade, tem potência, tem uma história por trás. E a autora pensou muito bem em escrever esses personagens, não só com personalidades distintas, mas também com uma história passada e uma história futura. Cara, sério, esse é um livro 10 de 10, que eu acho que eu vou ficar pensando nele pro resto da minha vida, e eu acho que eu realmente nunca vou esquecer. É isso, eu só vou continuar rasgando elogios e panfletar ele agora pra todo mundo poder ler, no meu caso, ouvir. E é isso, eu tô muito feliz, eu terminei um livro que eu gostei muito. Olha, vocês não sabem os perrengues que eu passo, porque às vezes eu pego cada bomba. Mas enfim, é isso. Até a próxima. Curte, comenta, compartilha, se inscreva. Vem conversar comigo também sobre o que você achou. Todas as redes sociais, eu sou TomLucidor23.
E é isso. Cheiro. Quando uma situação mostra-se excessivamente nociva, se a pessoa não reage logo no início, corre o risco de soterrar-se, de afundar-se até não ter mais forças para emergir.